Gravei. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, família, bom dia! Mais uma aula da Cíntia Tanuri. Mais um voa, Cíntia, um mergulhar. Vamos que vamos aprender com quem sabe, vamos aprender com essa mulher incrível que está aqui disposta a nos ensinar a cada manhã. Gratidão pela sua vida, Cíntia, minha irmã. Vem para cá, desde já te agradeço a Deus pela sua vida. A sala é sua, que é a hora aqui, ó. Passa voando demais. Vem para cá, Tanuri. Bom dia para quem estava comigo, bom dia novamente. Para quem chegou agora, bom dia. Para quem vai ver depois essa mensagem, seja muito bem-vinda a essa viagem eletrizante pela palavra de Deus, que nós vamos dar continuidade aqui hoje. Quarta-feira passada foi bom demais, hein? O Senhor nos falou tanto sobre a vida do Enoque, como nós aprendemos, né? Com esse homem, eu creio que ainda tem muito mais para a gente aprender, porque se ele agradou tanto a Deus assim, eu creio que assim como eu, você também quer agradar ao Senhor, andar com ele dessa forma, né? Nessa intimidade que o Pai convida aí para andar e não parar mais. Então, hoje nós vamos dar continuidade e a gente sai do capítulo 5 e a gente vai para o capítulo 6 de Gênesis. Outra parada, não tem como pararmos aqui. Essa história, o dilúvio, Noé, sua arca, os animais, quem nunca ouviu falar? Tão conhecida. E há muitos tesouros aqui, muitos princípios, muitos ensinamentos preciosos que nós não podemos perder. A história de Noé, o dilúvio, tudo que se veio, né, se passou após essa história, fica aí registrado em 4 capítulos. Olha a importância que Moisés, vamos lembrar quem está escrevendo aí? Moisés escrevendo ao povo de Deus, o povo de Deus está ali no deserto. Moisés, então, o Senhor, na revelação do Senhor, né? Gênesis, começa ali no primeiro capítulo, Deus mesmo contando para Moisés como tudo se fez, porque não tinha ninguém lá antes mesmo do homem ser criado. E depois, através das histórias oralmente passadas, né, de pais para filhos, de geração em geração, chegando a Moisés, na direção do Espírito Santo, voltamos a frisar isso tem que ficar muito firme no meu coração, no seu coração. A palavra de Deus ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o único livro que nós podemos ler na companhia do autor, como já foi dito. É ele quem ilumina, ele que traz o entendimento de toda a palavra. Então, Moisés agora está aqui fazendo esse registro de todas essas histórias. Gênesis é a extensão, como nós falamos aqui no início desse livro, né, do tempo em que ele foi, de tantas histórias acontecidas num longo tempo, compactadas aqui em Gênesis. O livro de todas as origens, de todos os começos, e muita coisa aqui registrada, como nós já dissemos, é base, é fundamento para a palavra de Deus, para outros livros que foram escritos após, e por isso é tão importante esse olhar cuidadoso aqui em Gênesis. Então, essa parada aqui em Gênesis 6 é importantíssima. É um texto difícil de interpretação, é um texto polêmico, como diz a Mônica aí, é muita treta, assim que os cariocas dizem, né, Mônica? Muita treta aqui. E nós vamos tentar buscar compreensão aqui à luz da palavra, para que esse texto possa ser, então, interpretado da melhor maneira possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há um fechamento de interpretação aqui, em alguns versículos. Nós chegamos num texto de impasse, como quando no sinal de Caim. Lembra quando a gente tratou desse assunto? Que sinal era esse? Me conte, que sinal era esse? Não sei também. Vamos saber certamente, não aqui nessa terra, né? O certo é que sabemos que Deus marcou Caim com um sinal e nós falamos sobre isso aqui. E esse texto de Gênesis 6 também traz algumas questões assim.
Então, como a Mônica falou, né, o nosso tempo aqui ele é curto. Então, eu vou me ater aos pontos principais aqui, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Muita coisa é falada, muita coisa é dita, mas eu não vou me delongar falando sobre tudo que as pessoas dizem por aí, porque é coisa demais sem fundamento. Então, eu vou pegar as duas linhas de raciocínio mais lógicas, as mais que são mais defendidas, e eu vou falar apenas sobre elas, e nós vamos tentar compreender isso aí. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de estar orando, né, com vocês nessa manhã. Nós vamos pedir essa direção aí do Senhor nesse estudo de hoje. Pai querido, nós te adoramos. Nós te adoramos porque tu és. Tu és o Deus soberano sobre terra e céu, criador de todas as coisas. E com amor perfeito criou, nos chamou à existência, nos amou primeiro. Esta é a tua palavra, é a tua história. Nós fazemos parte da tua história, Pai. Quão grande privilégio sermos contados como os filhos de Deus, como criação do Deus vivo. E nós te pedimos nessa hora a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão dessas palavras aqui escritas, registradas para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Fala com cada um de nós, segundo o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. Eu já tenho perguntas a ser respondidas nesse texto, Gênesis 6. E a primeira pergunta já está aí no iniciozinho, nos 2 versículos. Então, eu quero ler com vocês. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, vem comigo, vamos ler. Então, diz assim, olha. Como se foram multiplicados os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, belas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradavam. Começa nesses 2 versículos aí a treta. Então, a pergunta que me veio, né? E eu também já fiz essa mesma pergunta. Quando eu li a primeira vez, eu também não entendi, queria saber que negócio é esse? De filhas dos homens e filhos de Deus. Me explique, por favor. Alguém me explica o que é isso? Então, esse texto, né, no original, ele traz uma palavra, uma frase aí, que define filhos de Deus, que ela é usada em outros textos bíblicos, que é Bene Rai Elohim. Eu não vou saber pronunciar direitinho no hebraico, mas que quer dizer filhos de Deus. E essa palavra, né, essa frase, ela é vista em outros textos também. E daí veio, então, o primeiro entendimento mais antigo sobre o que seriam esses filhos de Deus, que tomaram filhas dos homens, olharam, viram que eram formosas, belas, e coabitaram com elas, tiveram relação sexual com elas. Então, de quem que está falando aí? Quem são esses? Vamos tentar entender. Então, o primeiro entendimento mais antigo dos rabinos, eles vão dizer que esses filhos de Deus eram anjos caídos. Eles acreditavam que se tratava, lembra quando aquele anjo de luz, aquele anjo que Deus criou, aquele anjo cheio de dons que habitava no céu, se rebelou contra Deus, hoje chamado de Satanás, maligno, diabo. Lembra então que quando ele foi expulso, ele levou consigo, ele chamou uma rebelião junto. Uma terça parte dos anjos do céu disseram, a gente está com ele, estamos juntos nessa revolta, queremos também o trono de Deus. Lembrando bem do que a gente estava falando hoje na sala anterior, hein? Houve essa rebelião aí. E alguns rabinos, alguns estudiosos, a linha mais antiga, acredita que esses filhos de Deus que estão sendo ditos a respeito deles são esses anjos caídos.
Bom, então aqui a gente está diante de uma afirmação, né, segundo eles, o entendimento deles, bem complexas. Bem complexa. Por quê? Vamos pensar. Então, um ser que não é como eu e você, de carne e osso, criado como Deus nos criou, é diferenciado, é outra classe, né? Os anjos. Então, eles vieram e tiveram relação com seres humanos, e daí, então, nasceram filhos. A gente vai ver no verso seguinte, olha, no 4. Leiam comigo o 4 aí, quem estiver com a Bíblia aberta. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio de que eram anjos, eles não só tiveram relação sexual com mulheres humanas, como tiveram filhos com elas. E aí, então, nós vamos tentar entender primeiro esse posicionamento e depois eu vou falar do segundo, então, mais defendido. Esse foi o primeiro mais defendido durante muito tempo e só agora veio recentemente, há pouco tempo, né? Vamos dizer, pouco tempo em relação ao longo tempo que se defendeu o que era anjos, né? Mas tudo isso a gente está falando de anos e anos atrás, gente, que veio uma segunda linha de defesa de que não seria anjos. Então, vamos entender primeiro por que veio esse entendimento de que seriam anjos caídos ou demônios, né? Lá em Jó, anota aí, por favor, Jó 1:6. Nesse versículo, a gente, acompanhando a leitura de Jó, a gente vai ver uma conversa de Deus com o próprio Satanás. E nesse texto vai dizer assim, ó, quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele, veio no meio ali Satanás. E Deus pergunta, de onde tu está vindo, Satanás? Então, esse texto também de Jó, ele é polêmico, tem algumas considerações sobre ele. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar dele. Mas esse termo filhos de Deus também é usado aí nesse ambiente celestial onde os anjos estavam e Satanás se comparece ali diante de Deus. Então, esse termo filhos de Deus também é denominado para falar de anjos, como também no Novo Testamento para falar daqueles, como eu e você, que hoje, né, por adoção, somos chamados filhos de Deus. Não é assim que nós somos chamados? Mas naquele tempo, naquele contexto, o que os primeiros estudiosos entendiam, não tinha o Novo Testamento, não tinha essa releitura, essa leitura que a gente faz hoje, só tinha o Velho Testamento, os escritos, a Torá. Eles entenderam que esse Filho de Deus estava se tratando de anjos. E aí eles defendem essa linha de pensamento por causa de alguns outros textos. Em Gênesis 19, a gente vai ver uma história também difícil de ler, a história de Sodoma e Gomorra, a destruição dessas cidades por causa do pecado. E na narrativa, Deus vai tirar um homem e uma família daquele lugar antes de ser destruída, lá em Ló. Eu não falei o versículo aí, coloquei o capítulo. Depois, quem quiser ler, a gente vai chegar lá também. Mas no início do capítulo, vai estar narrando, eu vou contar aqui para vocês, que Deus enviou alguns anjos ali para tirar essa família daquele lugar, para que aquela família fosse preservada. Bem parecido com o que está acontecendo aqui, vai acontecer, a gente vai chegar em Noé, sua família, que vai ser preservada no meio dessa confusão toda aqui que está acontecendo nesse texto. E ali, quando aqueles anjos chegam, Ló, então, convida aqueles anjos, diz aqueles anjos, vocês, aqueles anjos tomam uma forma humana, como eu e você. Ló viu aqueles anjos, diz para eles, vocês não vão ficar do lado de fora, entra para dentro da minha casa, vocês vão ficar aqui. E os anjos disseram, vocês vão sair, nós viemos para tirar vocês da cidade. E Ló, inclusive, serve ali um jantar para os anjos. Os anjos comem aquela comida e diz que a cidade era tão pervertida, era tanta maldade,
que algumas pessoas da cidade queriam violentar aqueles anjos. Ló tem que ter que proteger aqueles anjos. Então, é um texto com questões muito profundas e polêmicas aqui. Mas por que essa linha que acredita, de entendimento, de que aqui se tratava de anjos, está defendendo que os anjos, se eles tomavam uma forma humana, se eles podiam comer, como em vários outros textos a gente vai ver, também na visita dos anjos a Abraão, e ali com Elias, quando Elias está querendo a morte, quando o anjo cutuca ele ali, quando ele abre o olho, tem um pão sendo assado na brasa. Então, ele vê também um anjo numa forma corpórea, né? Tomando uma forma de homem. Então, eles dizem, se eles podem comer, eles podem também ter relação sexual. Então, essa é a linha de defesa de que esses filhos de Deus que está sendo tratado aqui nesse versículo eram anjos. Mas é levantada uma polêmica muito grande aqui depois. Por quê? No Novo Testamento, Jesus vai fazer uma afirmação que mexe com tudo isso aí. Vamos lá? Em Mateus, anota aí, por favor. Mateus 22, 30. Eu vou ler com vocês aqui. Vou abrir aqui junto para a gente ler. Mateus 22, versículo 30. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está falando a respeito, né? Foi perguntado para ele ali, ele está conversando com algumas pessoas, respondendo, né? Porque foi perguntado para ele sobre a ressurreição, sobre casamento. Ele está tendo essa conversa ali com aquelas pessoas. E no versículo 30, ele vai dar uma explicação. Eu vou ler o 29 antes, para a gente poder entender melhor, tá bom? Diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está falando com ele, vocês estão errando, sabe por quê? Porque vocês não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Aí no 30 ele vai dizer, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Ele está dizendo de uma realidade lá depois da morte física, onde vamos estar com ele, naquele lugar preparado, na cidade que já foi pensada para a gente. Como a palavra diz, nós estamos aqui peregrinando, somos peregrinos nessa terra. Nós não nascemos para essa terra, nós vamos voltar para a nossa origem. Lembra de tudo que nós falamos do jardim, do dia perfeito, do descanso que é o próprio Deus, e é nele que nós vamos estar para sempre. Esse é o convite dele para nós. Então, aqui Jesus está falando sobre esta realidade lá, que eu e você ainda não conhecemos. Somente através das Escrituras, né? Mas nós vamos vivê-la, ela é para nós. Então, está escrito aqui, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Então, quem está esperando aí encontrar o par perfeito lá no céu, para de pensar com isso, lá não é lugar para isso. Aqui nós casamos, aqui nós nos damos em casamento, é o que o Senhor Jesus está dizendo. E aí ele continua dizendo, são, porém, lá como os anjos. Olha essa afirmação. São lá, porém, como os anjos. Então, o que está explícito aqui nessa fala de Jesus? O que nós podemos ler e entender aqui nas entrelinhas? Que ele está dizendo, vocês vão ser como os anjos lá. Lá eles não têm essa necessidade de casamento, de relacionamento íntimo, homem e mulher, ou podemos dizer que seriam assexuados. Não tem necessidade do sexo. Lá eles não vão precisar disso. Eles não precisam disso, vocês serão como eles. É o que Jesus está fazendo paralelo. Então, começa essa polêmica aqui. Então, como seria isso? Então, há algumas linhas aqui de raciocínio, e eu vou estar falando sobre elas. Eles vão dizer, então, que o anjo caído, ele se tornou totalmente corrompido, claro, né? A partir do momento que ele se rebela contra Deus, ele já está nesse processo de corrupção. Então, ele começa a se degradar ou mudar a sua forma, e por isso, então, ele começa a ter apetite sexual, o que não haveria na criação original de Deus. Isso é uma linha de raciocínio que eu estou
compartilhando aqui com vocês do que vem aí há milênios sendo entendido. Então, para isso aí, nós vamos ler também um texto que eu acho importante também. Ele está... Deixa eu pegar ele aqui, onde eu anotei ele. Esse texto está em Judas. Judas só tem um capítulo, lembra? Que a gente estudou Judas da outra vez? Vamos abrir lá? Judas, lá no finalzinho da Bíblia, dos últimos livros. Deixa eu abrir aqui com vocês. Então, quando a gente vai ler lá em Judas 6, no versículo 6, Judas só tem um capítulo, né? A gente vai perceber também, nesse versículo, uma explicação possível sobre isso. Está escrito assim, ó. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio ou forma ou casa, é traduzida aí dessas 3 formas, né? Essa palavra. Abandonar a sua própria casa, domicílio ou forma. E ele os tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Então, quando Judas está falando aqui, ele cita esses anjos. Que anjos seriam esses? Que não guardaram a sua forma original. Claro que está falando desses anjos caídos, né? É bem claro aqui, que se tornaram demônios. Então, eles abandonaram aquela forma original para o qual Deus os criou, né? E saiu desse seu domicílio, dessa sua casa. Tanto pode ser entendido como o céu, o lugar para onde eles foram criados ali, junto com Deus, como da sua própria forma, né? Em espírito. Tomaram outra forma, como de um corpo humano. Então, essa linha de raciocínio defende isso, que eram anjos. E é por isso que daí vieram esses gigantes, esses homens, que na tradução aqui que eu li, está valentes, mas no original quer dizer violentos. E aí começou a multiplicar essa maldade de tal forma sobre a terra, que a gente vai ler nos versos aí seguintes, essa triste narrativa. Eu considero essa narrativa aqui muito triste. Chega ao ponto do Senhor, então, dar um diagnóstico naquela situação. Sabe quando a gente vai ao médico e o médico pede vários exames para você, o médico quer te estudar, quer olhar o que está acontecendo, e você faz alguns exames ali, e aí quando está diante do médico, dos olhos do médico, tudo ali, o raio-x de como você está, ele então vai dar um diagnóstico do que você tem. E às vezes o diagnóstico pode ser triste, né? Pode dizer, olha, seu corpo está numa situação lamentável. Vamos dizer aí de um câncer? Vamos fazer esse paralelo aí com câncer? Quando um diagnóstico é tardio, né, de um câncer, quando aquele paciente chega, talvez ele tenha que ouvir a triste notícia, olha, o câncer se alastrou, tomou conta do seu corpo. Não há mais o que fazer diante da medicina, da ciência, as células estão todas contaminadas. Eu quero que você pense num cenário bem terrível aí, um cenário que não tem saída, como quando o médico diz assim, ó, você está com os dias contados, você tem tantos dias, porque se alastrou de tal forma. Esse foi o diagnóstico do próprio Deus diante da sua criação. Vamos ler lá? É triste, mas vamos ler? Precisamos ler, porque isso nos fala muito. Então, eu gostaria que você lesse comigo aí o verso 5. Começa no versículo 5 de Gênesis 6. Viu o Senhor. Quem viu? O Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É a mesma coisa, né? Esse paralelo, essa ilustração que eu estou fazendo quando o médico disse, olha, contaminou tudo, todos os seus órgãos, todas as suas células estão contaminadas. É isso que Deus está declarando aqui. Viu o Senhor
que se multiplicou tanto a maldade, a contaminação na raça humana, que aí os versos seguintes vai nos dizer qual seria a ação, qual seria o tratamento. Se um paciente chega no consultório e ele está no início de um processo, há um tratamento, certo? Quando chega com um processo acelerado, adiantado, é outro tratamento. E quando chega numa situação dessa, geralmente se escuta bem assim, vou dizer, duro de ouvir, duro de dizer, mas é assim. Olha, não há o que fazer. Vá para sua casa. Tem médico que nem interna o paciente, não é assim? Não, para quê? Não tem o que fazer. Deixa ele gastar os últimos dias com a família. É assim que é dito. E aqui o Senhor, então, também, diante desse diagnóstico, nós vamos ler aqui. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui. Então, esse diagnóstico é triste, né? Que a gente está escutando o próprio Deus dizer. Então, vamos lá, voltando à linha de raciocínio aqui. Aqueles que acreditam que a confusão foi feita aí por causa do relacionamento de anjos caídos, de demônios, com mulheres. Eu queria que vocês se atentassem para uma coisa que está escrita aqui. No versículo 2, presta atenção. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas elas lhe agradavam. Lembra de Eva olhando para o fruto lá na árvore e dizendo, mas é bonito, né? É bonito aos olhos, parece agradável. Então tomou e comeu. Segue a mesma linha de pecado. Olharam para aquelas mulheres, esses filhos de Deus, que nós estamos aqui no primeiro entendimento que seriam anjos, né? Que poderiam ser anjos. Viram que eram belas, bonitas, se agradaram e tomaram. A gente pode entender aqui um princípio, né? Que é do pecado, que é da queda do homem. Quando ele cobiça algo que não deveria, quando ele deseja algo que não deveria, quando ele é atraído por algo que não deveria e toma e possui aquilo. Tanto não deveria que é bem claro aqui, né, que a maldade se multiplicou por causa dessa ação. A gente vai ver nos versículos seguintes a narrativa, dizendo que a partir disso, então, a maldade foi aumentando cada vez mais, até chegar nesse ponto de que Deus olha e só vê corrupção sobre a terra, só vê violência, só vê maldade. Então, essa linha de raciocínio aí diz que esses anjos caídos, eles desagradaram tanto a Deus com essa atitude, e dessa atitude surgiu tanto mal, tanta maldade, que chegou a esse ponto de Deus olhar e dizer, não dá mais, eu preciso acabar com tudo. E aí o Senhor, então, olha para Noé, como a gente leu aqui, e diz, mas Noé achou graça diante de Deus. Ele viu alguém que o coração não estava corrompido como a maioria. E é interessante a semelhança, né, da história que nós estávamos falando de Enoque. Kátia falou, Noé andou com Deus e aprendeu. Eu não li, não consegui ler aqui o restante da frase. Mas é isso, Kátia. Olha, Noé andou com Deus. A gente
né? Estava falando sobre Enoque, que andou com Deus e agradou tanto a Deus, encheu tanto o coração de Deus, de alegria na companhia dele, né? Na maneira de Enoque se relacionar tão intimamente com Deus. E aqui a gente vai ver essa mesma afirmação. Noé era bisneto de Enoque, né, gente? Olha aí, era o bisneto de Enoque que repetiu o andar do seu bisavô. Noé andou com Deus. Então, ele foi alguém também diferenciado. Deus olhou. Imagina, no meio de toda uma geração corrompida, de maldade, de violência, Deus olhar para mim e para você, porque a palavra diz que é assim que a terra vai estar, como nos dias de Noé, quando Jesus voltar. Nós vamos ler esse texto. Inclusive, vamos lá para esse texto logo, né? Mateus 24, 38, 39. Anota aí. É importante a gente anotar esse texto. Mateus 24, versículo 38 e 39. Eu não vou ler aqui, mas eu vou dizer, né? Assim como nos dias de Noé, Jesus vai estar dizendo que as pessoas casavam, se davam em casamento, faziam negócios, e eles não perceberam quando veio o dilúvio, assim será na volta de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo sobre isso, ele está dizendo que o mundo vai estar daquela mesma forma. Eles vão estar tão entregues ao pecado, à corrupção. Vai ser tão natural para eles não vão nem perceber que está chegando o juízo de Deus, que está chegando a hora do acerto de contas. Porque foi assim como nos dias de Noé, é o que Jesus está dizendo, ele está fazendo um paralelo. Então, imagina nessa geração tão corrompida, tão cheia de pecado, Deus olhando para Noé e falando: peraí, esse aqui é diferente. Esse aqui está andando comigo. Esse aqui não foi atrás da moda. Esse aqui não foi atrás das multidões, do que os outros estão fazendo. Esse aqui me escolheu. Esse aqui escolheu me obedecer, fazer a minha vontade, colocar a minha vontade acima dele. Porque tudo que está dizendo aqui, a maldade se multiplicou, começa a dizer de um desejo, de uma vontade aí que não convinha, uma união que não convinha. E aquilo ali, tudo que passa a acontecer ali, a maldade, ela vem daí dessa raiz. Então, quando Deus olha Noé, ele está dizendo: não, tem alguém aqui, achou graça aos meus olhos, eu vi uma postura, eu vi um comportamento diferente que me agradou. E aí, como a Kátia falou, Noé andou com Deus, assim como o seu bisavô Enoque. Esse andar na intimidade, esse andar de obediência, esse andar de dizer: eu rejeito a minha vontade, eu escolho a de Deus. Eu não vou fazer o mal como todos estão fazendo. Ali naquela época já havia a poligamia, né? Lameque trouxe isso lá da raiz de Caim. Noé também podia ter várias mulheres se ele seguisse ali o costume o modelo do que estava implantado ali naquela sociedade, naquela geração. Poderia sair matando quem ele quisesse. Olhou para ele torto, ele podia matar, como o próprio Lameque fez, né? E se tornou assassino, homicida, mais do que Caim, banalizando a vida. Como nos dias de hoje a gente vê, se mata por um sapato, se mata por um boné, se mata por uma briga no trânsito, se mata por qualquer banalidade. Por isso Jesus diz: como nos dias de Noé, será na minha volta, será na minha vinda. Por isso esse texto é difícil, mas é importante a gente parar e dar atenção para ele. Porque Cristo está fazendo uma comparação. Olha para aquele cenário. Sabe quando eu voltar? O cenário vai ser o mesmo. Em qual grupo você vai estar? Como nos de Noé, ou como nos contemporâneos de Noé, entregue a toda sorte de pecado. Nós vamos falar sobre essa arca, nós vamos ter muita coisa linda para a gente falar sobre isso aqui nos próximos capítulos. Como eu falei, são 4 capítulos tratando desse assunto. Mas é necessário que a gente veja essa realidade. É feio, é sujo, é doloroso, é triste. Gente, eu acho muito triste. Eu fico triste, não sei você, quando eu leio e Deus se arrependeu.
de ter criado e pesou no coração de Deus. Deus olhou e se entristeceu com aquilo, assim como é lindo a gente ler e a gente fica tão maravilhado. Ai, Deus se agradou tanto de Enoque. É tão alegre, né? É tão gostoso a gente ver, como é tão triste também a gente ver o contraste. Deus se entristeceu, né? Essa linguagem, muitos estudiosos vão dizer assim, mas Deus pode se arrepender? Ele já sabia de tudo. Deus pode ficar triste? Essa linguagem é a linguagem usada para se aproximar mais ao entendimento humano. Para que eu e você, nós conhecemos o que é ficar triste, arrepender, ficar indignado. Então, essa linguagem é para se aproximar ao máximo. Porque é claro que Deus não foi surpreendido por isso. Deus não tinha um plano B. Sempre foi o plano A perfeito de Deus executado do início ao fim. E em todo ele nós vamos ver o ensinamento desse Deus perfeito, nos buscando de volta para ele. Em toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, essa carta de amor, essa história perfeita, mesmo que naquele momento, naquele trecho que você está lendo, parece uma bagunça, ela faz parte de um todo perfeito. Tudo, até o que parece fora de ordem, coopera para todo o cumprimento dessa vontade perfeita e intocável de Deus, da qual eu e você fazemos parte dessa história. Então, aqui, quando Jesus faz essa declaração, é importante que a gente observe esse cenário, porque será o mesmo na volta dele, não será diferente. E aqui, nessa narrativa, então, quando nós estamos dizendo isso, há uma outra linha de raciocínio aqui que a gente precisa falar, a segunda mais defendida pelos estudiosos. A primeira é essa, de que esses filhos de Deus referidos aqui são anjos caídos, que tomaram essa forma humana e coabitaram com mulheres, tiveram relação sexual, e daí, então, multiplicou essa maldade na terra. Vieram esses homens, chamados aí de valentes, que na tradução original seriam violentos ou poderosos, que exerciam influência e que contaminaram também toda a terra com a maldade. Mas observe que no verso 4 vai estar escrito assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, olha a palavrinha depois, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, essa linha que defende que os nefelins, ou gigantes, que também pode ser dito como caídos, ou que fazem cair, a tradução dessa palavra, vieram desse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Vai cair em 2 minutos já, Clivton? Meu Deus, o assunto é extenso. Então tá, essa linha que defende aí essa posição, né? Eles defendem isso, então seria seres híbridos. O que é isso? Que nem é humano totalmente, nem é anjo totalmente, uma mistura dos dois. Mas há também uma linha de raciocínio de que seriam os filhos de Deus, falando da geração de Sete. Lembra que a geração de Sete, que nasceu ali, depois que Abel foi morto, filho de Adão e Eva, Sete, e vem Enos e começa a se adorar a Deus, começa a se invocar o nome de Deus, seriam os filhos de Deus, essa linhagem de gente separada, de gente santificada, de gente que faz a vontade de Deus, de gente que busca a Deus. Mas tinha ali também, naquele mesmo contexto, outra linhagem que a gente leu lá no capítulo 5, da genealogia, a linhagem de Caim, aqueles que, como nós lemos lá em 1 Pedro, né, que diz que Caim era o quê? Ele era do maligno. Então, vai uma linhagem de Caim de homens maus, violentos, que se inclina para tudo que é perverso. E aí, essa segunda linha de raciocínio vai dizer que os filhos de Deus eram da linhagem de Sete, que casaram com as filhas de Caim, da linhagem de Caim, mulheres sexuais, mulheres que eram contaminadas de pecado, e houve uma mistura. E nessa mistura pararam de adorar a Deus, pararam de buscar a Deus e se perverteram e se contaminaram. Essa é a segunda linha de entendimento. Como nós não temos mais tempo, nós vamos ter que continuar com esse assunto
tentando desvendar aí